Bem-vindo ao Clube dos 545 e hoje vamos continuar a nossa meditação, livro de Números, no capítulo 10, guiados pelo toque da trombeta. A trombeta é um instrumento utilizado no Antigo Testamento para guiar o povo, mas também vai ser utilizado quando Jesus voltar. Vamos olhar para o texto bíblico e entender o que o Senhor quer nos falar hoje. Os versos-chave são 1 e 2 deste mesmo capítulo, que diz assim: O Senhor disse a Moisés, mais uma vez o Senhor orientando Moisés: faça 2 trombetas de prata batida, elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. O tabernáculo já estava pronto, as tribos já estavam organizadas ao redor do tabernáculo, assim como a ordem que elas iriam marchar. A nuvem de glória também já estava sobre aquele tabernáculo. O Senhor já tinha se manifestado no meio do povo, habitado no meio do povo. Mas agora aquele povo precisava se mover. E como que Deus faz então para poder, fazer com que o povo se mova, se movimente? Através das trombetas, do toque delas. Ele pede então que eles construam 2 trombetas de prata e, segundo o historiador Joséfo, essas trombetas tinham por volta de 30 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura. E os toques, eles indicavam o que o povo devia fazer, toques em rebate ou toques longo. As 2 trombetas tocando juntas chamavam a todo o povo a se reunir. No verso 3, quando apenas uma trombeta tocava, eram os líderes que deveriam se aproximar, se reunir. Verso 4, o toque como de alarme ou em rebate, indicava que as tribos deviam se movimentar por ordem. E quando os israelitas precisavam lutar, um toque de alarme era produzido pelas trombetas. Também quando era para o povo celebrar e festejar, as trombetas eram tocadas. Um dia também uma trombeta tocará. Não vai ser essa, mas vai ser uma trombeta dos céus. E assim o Senhor vai anunciar a sua volta. Nós vamos ser movidos dessa terra, e receberemos um corpo glorificado nas alturas. Seremos chamados para encontrar com Jesus nos céus. Este é o arrebatamento. Ele está às portas, ele é eminente. O mundo não vai ver Jesus, pois seremos elevados aos céus e ali seremos transformados. A partir desse momento, a grande tribulação vai acontecer, e serão 7 anos de intenso sofrimento e dor, onde o Espírito Santo será tirado, onde a besta se revelará, o anticristo. Mas Jesus, depois desses 7 anos, vai voltar com a sua igreja para reinar e julgar os que estiveram aqui. Os que forem infiéis serão levados, os que forem fiéis serão deixados para o tempo de milênio. E o Senhor então vai separar bodes de ovelhas, o trigo do joio. Aqueles que acostumaram seus ouvidos a ouvir a voz do Espírito Santo vão subir, mas aqueles que não acostumaram a ouvir a voz do Espírito Santo ficarão. E eu quero te perguntar, em qual grupo você está? Sabe, como pastores e líderes, nós precisamos ajudar o povo a discernir a voz do Espírito Santo. E isso acontece no dia a dia, com pequenas questões que nós precisamos decidir, mas também com grandes questões que nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Também, como pastores e líderes da igreja, nós precisamos ajudar o povo a discernir momentos especiais, momentos de convocação. Um tempo de jejum e oração, um tempo de clamor por algo específico, um tempo de levantar uma oferta, uma ajuda. Será que nós temos ajudado e treinado o nosso povo a obedecer ao Senhor? O povo precisava mudar de cenário, levantar do seu lugar e se mover aqui na história do Antigo Testamento. A nuvem havia se erguido e eles não podiam ficar mais estacionados. Eles se levantaram e se puseram em marcha, e a nuvem os levou ao deserto de Parã. Enquanto estivermos nessa terra, nós teremos guerra. Isso é fato. Quem foge de lutar as suas guerras vai retroceder, vai perder força, vai deixar o inimigo ganhar terreno. Mas quem decide lutar pode contar com a direção de Deus.
pode contar com um guia que vai à sua frente. No caso daquele povo, era a Arca da Aliança que ia à frente, ou seja, representando a presença do Senhor, guiando aquele povo. Quando lutamos as nossas guerras hoje, dando ouvidos ao Senhor, obedecendo às suas ordens, nós podemos contar com a sua direção e com a sua proteção. Sabe, ele providencia tudo e até pessoas para nos ajudar no caminho, assim como providenciou aqui o cunhado de Moisés, o Babe, que era alguém experiente, alguém com expertise, que pôde ajudar o povo de Deus ali na organização dos acampamentos, preparando-se então para as guerras. Eu quero te dizer, viva tudo como se dependesse de Deus, ou seja, viva como se tudo dependesse de Deus, mas também como tudo se dependesse de você mesmo. Por quê? Porque tem coisas que só Deus pode fazer, mas outras não espere Deus fazer por você. Use aquilo que você tem. Sabe, de Deus vem a bênção, mas de você deve vir a organização. Quem está acostumado a ouvir o toque da trombeta vai se mover quando Deus falar. E ele aponta o caminho. E assim, com a vida dele em nós, nós seremos protegidos e vitoriosos. Você recebe essa palavra de fé? Glória a Deus. Vamos orar juntos? Senhor, que eu esteja bem treinado para lutar nas minhas guerras. Que os meus ouvidos sejam afiados dia após dia para entender o teu querer e me mover segundo ele. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por mais essa meditação. Nos encontramos na próxima agora, números 11, e que você continue não só ouvindo a meditação, mas lendo o texto bíblico, para poder conferir e entender tudo aquilo que eu tenho ministrado aqui, receber muito mais. Deus te abençoe, um forte abraço, estamos juntos com Jesus.